Beleza, pessoal. Então eu tô começando o vídeo aqui, ó, falando justamente da origem do Flow. Por que que existe o Flow hoje e esse monte de podcast, enxurrada de podcast no Brasil? Por causa desse cara aqui, ó, o Joe Rogan. O Monark, na verdade, ele se inspirou nesse cara aqui, ó, o Joe Rogan, para fazer o podcast. Então, assim, a ideia foi dele. Ele conversou com o Igor, né? E aí ambos chegaram à conclusão de que seria uma boa, né? Uma boa empreitada. E depois veio aí aquela ideia também inovadora, entre aspas, no Brasil, que parece que nos Estados Unidos já tinha, né? Que é dos cortes, né? De fazer corte, de você pega um conteúdo de 3 horas e meia, 4 horas, e aí você faz lá um cortezinho de 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos, e falando de um determinado tema, e aí isso daí também se popularizou bastante no Brasil. Então, não existiria o Flow se não fosse o Joe Rogan e se não fosse o Monark. Então, só para colocar os pingos nos is, entendeu? É uma coisa que mais me revoltou quando os caras fizeram essa trairagem, essa sacanagem de chutar o cara do Flow. Foi usar o cara de boi de piranha, né? Jogar o cara aos leões ali, praticamente, né? Tipo, o que terminou de destruir de vez com a carreira do cara foi justamente o fato de eles terem chutado o cara. Porque ali eles meio que endossaram o discurso de que ele é um nazista. Não, ele não é um nazista, mas chutaram ele que deu a entender para quem tá de fora vendo é o quê? Ó, o cara realmente era um nazista, tá vendo? Não quiseram nem ele mais perto deles ali, certo? Essas questões aí de monetização e se os caras iam perder o canal, não, isso daí, pessoal. Tudo iria ser resolvido muito tranquilamente se eles tivessem seguido aquilo que o Petri falou. No dia seguinte, deviam ter levado um cara especialista em Constituição Americana, monarquição da cabeça, com umas ideias bem anotadinhas ali no papel, chegado, pedido desculpa, falando, não foi o que eu quis dizer, eu não sou nazista, eu não defendi o nazismo, o fato de eu defender um partido nazista não é porque eu sou nazista, mas é porque existe um monte de partido comunista que é muito pior que o nazismo, entendeu? Então é isso. E agora vamos dar continuidade aqui, vamos mostrar para vocês aqui que o Monark chegou na boca do Joe Rogan através do Glenn Greenwald. E aí eu vou mostrar para vocês o Glenn falando sobre isso no próprio programa no Monark. O Monark compartilhou o corte no canal dele no YouTube, que inclusive não está mais acessível, não dá para entrar mais. Mas enfim, é isso, pessoal. Vamos continuar aqui então com a próxima parte do vídeo. É nóis. Bom, pessoal, tô gravando por partes aqui porque eu quero dar um contexto geral aqui sobre a cronologia dos acontecimentos. Então, em primeiro lugar, vocês viram aí de onde saiu a ideia do Flow. Quem teve a ideia do Flow foi esse moço aqui, ó, o Bruno Ayub, meu xará. O Monark teve a ideia do Flow, certo? Porque ele se baseou no Joe Rogan. Então ele chegou, deu ideia pro Igor, né? E eles tiveram essa ideia e começaram, né? Inclusive popularizaram os cortes, né, do Brasil. Vamos ver um pedacinho aqui do que o Greenwald, acho que esse é o nome dele, né? Tava ali resolvendo problemas do mundo. Você é um cara conectado. Inclusive eu tenho que te agradecer. Graças a você eu apareci no Joe Rogan. Greenwald, pessoal. Ele falou de mim. O que foi num momento ruim da minha vida, né? Foi de um jeito ruim, porque eu tava sendo chamado de nazista pelo mundo inteiro. É interessante, muito engraçado, porque eu lembro quando eu estava falando com o Joe Rogan e ele reagiu ao mesmo jeito quando eu estava explicando sua polêmica para todo mundo nos Estados Unidos. Simplesmente ninguém conseguiu entender porque isso era uma polêmica. Estava explicando, olha, ele não defendeu nazismo, ele simplesmente defendeu o direito de ter um partido nazista, exatamente como acontecer nos Estados Unidos, onde o Estado, o governo não tem o direito nenhum de banir um partido político. É impensável que o governo teria esse poder nos Estados Unidos. Tá, só pra então contextualizar, né? No caso, ele passou uns 15 minutos falando mal do nazismo, das atrocidades, dos horrores, né? Da monstruosidade que é o nazismo. Aí depois ele concluiu que deveria ter um partido nazista. Por quê? Porque ele é um cara bem a favor da liberdade. Então, assim, ele comparou em determinado momento lá, eu não tenho certeza, mas parece que ele citou sobre o comunismo, que é um partido
igualmente genocida, né? Na verdade, assim, matou. Se você juntar o que o nazismo e o fascismo matou, não dá metade do que o comunismo matou e mata até hoje, certo? Então foi isso que ele quis dizer. Já que você tem um partido horroroso que deveria ser criminalizado e não que é livre do Brasil, então deixa livre também o nazismo, o que é errado. Eu argumentaria de que forma? Mantém o nazismo criminalizado e criminaliza também o comunismo, né? Que é muito pior, né? Matou mais de 100 milhões. O nazismo, se bobear, matou uns 10, 11, 12 milhões. Se juntar com o fascismo aí, não chegamos na metade do que o comunismo matou, né? Então, todo mundo até agora está pensando, então, que era a polêmica? Eu, sinceramente, não consigo Depois explicar. eu vou mostrar pra vocês o que o Joe Rogan falou, né? Eu vou mostrar o Joe Rogan, o que ele falou. E aí depois a gente vai continuar com o vídeo aqui. Eles decidiram de falar que ele estava defendendo não o direito de liberdade de expressão, mas o nazismo mesmo. Mas ele estava fazendo, não, claramente ele não estava fazendo, não é menor nazista. Então, que é o problema? Até agora ninguém conseguiu saber por que isso é uma polêmica, muito menos porque eles tentaram te destruir sua carreira, sua reputação, tudo. E olha que o Green é um cara de esquerda, hein, meu, e defendeu o monarca. Foi a percepção dos americanos, assim, você que, tipo, deve ter tem muito mais noção do que eu sobre o que acontece lá. É uma percepção, tipo, primeiro que eu acho que aquela notícia nem se importou lá nos Estados Unidos, né? Porque, tipo... Mas tinha artigos no New York Times, The Guardian, saiu muito na saiu no Guardian também? Foi bem divulgado esse episódio do Monark aí nos Estados Unidos, em várias mídias. Acho que sim, se não me engano, sim. Foi vários veículos internacionais. Beleza, pessoal. Bom, tô tentando ser o mais rápido possível aqui, tá, pessoal? O Joe Rogan comenta a polêmica envolvendo o Monark. Só pra corrigir, tá? Eu falei Greenwald. Na verdade é o contrário, é Glenn Greenwald, beleza? Então vamos lá. Que ele é amigo do Joe Rogan e ele que passou a fita pro Joe Rogan. E aí o Joe Rogan vai comentar aqui agora. Tem um canal aqui no Brasil que é Podcasts Legendados, né? Então tem a legenda aí. E o que o Joe Rogan falou aí? We were talking before about the Brazilian version of me today, before the show, where Glenn Greenwald had set me hip to this. Aí, ó, já tá o nome, eu acabei de falar isso, né? Então ele tá falando aqui, ó, a versão brasileira dele, o Monark. Guy. Tá vendo que até o cara reconhece que, na verdade, o Flow hoje só existe por causa do Monark. I don't know his name, but he is a Brazilian podcaster who's Ele vai falar o nome do Monark aí. very popular. And he likes to do his shows intoxicated, like I do. And Tá vendo que costumava beber, fumar né, e tal. Tá falando que ele também costuma fazer isso. apparently, Glenn said that what he said was he doesn't believe anybody should be deplatformed. And he said, and someone said, like, including Nazis. And he said, yeah, I don't think you should deplatform Nazis. Which, as we were saying before, was like the original position of the ACLU. Mm-hmm. The ACLU, which a lot of like Jewish attorneys, they were saying, no, we shouldn't deplatform. Inclusive, advogados judeus falavam, não, a gente não deve silenciar os nazistas. Isso, advogado judeu, que é o cara que tá, tipo assim, na mira justamente do opositor ali, ele tá falando, não quero que cale, entendeu? Os caras. Deixa eles aí e tal. Pra você ver o nível de liberdade que tem nos Estados Unidos. Aí o Monark, com esse sonho utópico dele de ter esse nível de liberdade no Brasil, acabou se ferrando, né? Nazis, and this is like 30 years after the whole... É que, tipo, o pessoal não entende que, na verdade, o Monark não defendeu o nazismo, ele defendeu a liberdade, entendeu? Aí que tá a questão. Só que é aquele negócio, a liberdade, às vezes, ela tem que ter alguns limites realmente, entendeu? Inclusive, tipo, a liberdade de expressão, a liberdade de tudo. De você agir, você não pode sair agredindo os outros porque você tem a liberdade de agredir. Você pode agredir quem você quiser, certo? Só que isso daí você vai acabar machucando alguém, certo? E aí a pessoa vai querer revidar, então você pode acabar se machucando com o revide. Então, tipo, tem que ter uns limites. Por isso que aí que entra as leis, né, as regras para um bom convívio em sociedade. Só que a questão é que o Monark, ele foi assim, extrapolou, né? E no Brasil, nazismo é crime. O que eu acho muito errado é o comunismo também não ser, né? Mas vamos continuar ouvindo aqui. Cost, right? Fresh in our mind.
So for us today, I mean, this is like 1990. Imagine if the Holocaust was in the 90s. And then today in 2022, we're saying, no, you shouldn't deplatform Nazis. And so this guy was saying, I don't think you should deplatform Nazis. And, I don't think you should deplatform anybody. And so a bunch of people started saying, he's a Nazi. And he was saying, that's not what I'm saying. And they kicked him off of his platform. YouTube apparently won't let him. He still has a YouTube account, but YouTube won't let him start a new account. And people want him deplatformed off of everything. And whatever platform he was on where he was getting paid for his podcast, he got fired from. Yeah. I mean, What is this guy's name? Bruno. There. Bruno, olha eu aqui, ó. I don't know how to say that. Yeah. Okay, it says it right here. 3 years É ago, um sobrenome aparentemente árabe, né? Ayub. video game streamer Bruno Ayub decided to start Faltou colocar ali, mais conhecido como Monark, né? Aquele AK, né? AKA, as no S, mais conhecido como. a new podcast, Flow, modeled on the Joe Rogan experience. Okay, he said, man, it'd be really cool if I did that in Brazil since nobody else has. Told the New York Times he interviews comedians, academics, government officials, ufologists, Also no S. just drinking alcohol and smoking weed. It's the exact same show. This motherfucker, he stole my show. É a mesma coisa que eu faço. Anyway, his meteoric rise. Então, basicamente ele copiou mesmo o Joe Rogan. Você vê que tanto que a ideia foi dele, que ele inclusive copiou isso do Joe Rogan, que é beber ao vivo, fumar um ao vivo, entendeu? Is due in no small part to model developed by his heroes he vamos ver o learned que ele falou aqui. alcohol and smoking weed. It's the exact same show. This motherfucker, he stole my show. Anyway, New York rise is due in no small part to model developed by his heroes he learned last week. Aping Rogan comes with a risk. February 7th conversation, the two members of the Brazilian Congress, Ayub, I hope I'm not saying his name wrong, argued that Brazil should embrace free speech absolutism, including legalizing the currently illegal Nazi party. He said, in my opinion, the radical left has much more space than the radical right. He told us Então, a esquerda radical, estamos falando do quê? Do comunismo. approximately 3.6 billion Matou umas 10 vezes mais aí que nazismo e fascismo junto. YouTube subscribers. E mata até hoje, né? Both should be given space. I am crazier than all of you. I think that a Nazi should have a Nazi party recognized by law. Tá vendo? Ele falou que é o ponto principal, né? Que deu toda essa polêmica, que é sobre a criação do partido nazista, né? A liberdade desse poder criar esse partido. Added, if someone wants to be anti-Jewish, I think he has the right to be. Ayub woke up Tuesday to thousands of people calling him a Nazi on Isso ele não falou, já colocaram palavra na boca dele, né? social media. Ele não falou se alguém quiser ser anti-judeu, né, você pode ter a liberdade, né? Mas enfim, né? Pressupõe-se, né? Nazista, né? Sponsors Nós pulled estamos vendo o Hamas aí, né? Que é o nazismo atual de hoje em dia, esses caras do Hamas. funding and government. Hamas. The government opened an investigation into the alleged offense of Nazi apologism. And his podcast production company announced they will be severing ties with a 31-year-old provocateur. Na verdade dele, né? So there you go. É isso, pessoal. Basicamente, ele criou o podcast junto com o Igor, né? Então não é só a produtora ou demitiu, entendeu? Não foi demitido. Ele saiu porque ele quis. Ele foi convencido. E eu vou falar mais sobre isso um pouco mais à frente. Beleza, pessoal? Então essa aqui é uma outra parte. Vamos continuar aqui. Vamos ver agora o Monark repercutindo a fala do Joe Rogan junto com o Zé Graça. Beleza, pessoal. Então estamos aqui. Mais um corte, tá? Vamos lá. O Flow, ele revolucionou a forma com que as pessoas postam conteúdo. A dinâmica de cortes foi popularizada pelo Flow. Sim. E hoje em dia é a melhor Aquilo que eu tava falando, né? dinâmica para todo mundo que tem um conteúdo na Twitch de 2 ou 3 horas. Como que eles capitalizam nesse conteúdo? Põe cortes no YouTube. Foi lá. E quem inventou essa porra foi o Flow, porra. É. Quer dizer, a gente não inventou porque nos Estados Unidos já acontecia. Tinha. Inclusive, você Importou, chegou né? lá. Ele é modesto em falar que foi o Flow, porque na verdade foi ele, né? Ele catou tudo isso aí, porque quem consumia o Joe Rogan, quem via qual que é a sistemática de funcionamento do podcast do Joe Rogan, foi o Monark, não foi o Igor.
né? Você chegou na boca Por do... isso que eu falo, um dos bagulhos que mais me deixou revoltado, mano, foi justamente o fato dele ter sido chutado num negócio que ele criou, velho. É a mesma coisa, você constrói uma casa, chama alguém pra morar, a pessoa fala, ó, meu, é o seguinte, cara, sinto muito, mas você vai ter que vazar daqui, tá ligado? Aí você vai falar pra pessoa assim, putz, eu ajudei a construir, aliás, eu construí essa porra dessa casa. Ele fala, problema teu, cara, vaza. Foi o que aconteceu com o Monark. Ele construiu a casa e ele foi chutado da casa que ele mesmo construiu. Joe Rogan lá que eu vi, Pois ele é. falou de você, mas você vê que maluco, era uma coisa que você sempre quis, Sim. mas chegou da pior forma possível. É verdade. Ninguém jamais... E agora, ironicamente, ele tá morando nos Estados Unidos e eu acredito que a qualquer momento ele vai participar do Joe Rogan, velho, como entrevistado. E eu acho que ali vai começar a ressurgir a carreira do Monark. imaginar que o Joe Porque Rogan... ali ele vai ter voz e ele vai ser ouvido, vai ter bastante podcast fazendo corte e tal. Talvez ele já, quando ele tiver com o inglês legal pra dar entrevista, ele vá, ou talvez ele vá com alguém pra traduzir, né? iam falar de vocês pela merda que aconteceu, mas aconteceu. Então você viu o poder que as coisas... Você falou, Se eu tornaram. queria ser entrevistado ou poder Deu um corte aqui, deu uma paradinha aqui porque minha tia veio falar comigo. Que bom, continuar então. entrevistar o Joe Rogan, né? Que você sempre falava isso. Você vê que ele era tão fã do Joe Rogan que ele queria entrevistar o Joe Rogan ou participar do programa dele. Provavelmente ele vai acabar participando do programa dele sim, Ainda assim, ainda E quer. ainda quer. como convidado, né? E é um negócio muito legal. O Igor zoou, falou: você tem esse inglês de merda e vai falar. Eu lembro na época. E chegou. Mas chegou da pior forma possível. Mas graças a Deus ele me defendeu. Mas eu cheguei lá como se eu fosse o cara defendendo a porra do nazismo, que é um lixo. Porque a notícia chega. Não, pior que não, mano, porque lá pela ideia dos caras, deu pra ver que eles realmente souberam separar isso daí e viram que não tem nada a ver isso daí, que você não é um cara que defende o nazismo, não, mano. Toda. De qualquer ainda vai chegar lá pra ele, mas ele falou legal. Eu vi o corte, falou bem, ele entendeu. É que ele entende, bem. ele luta por Sim, isso. ele luta Ele por entende isso. o que eu tô lutando. Eu não tô lutando pra liberdade de gente ser otária. Sim. Eu tô lutando pra liberdade das pessoas serem pessoas. E as pessoas que são pessoas de verdade, que são naturais, autênticas, elas vão falar merda. Todo mundo nasce ignorante. Todo mundo nasce careca, pelado, sem dente, burro para um caralho. Pessoal, aqui vai entrar um parênteses. Eu acho que tudo isso que ele tá falando aqui, mano, ele tinha que ter feito no dia seguinte daquele episódio. Justamente como o Petri falou. Se vocês não sabem o que o Petri falou, eu vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Vocês vão ver o que ele falou e meu comentário sobre isso. Ele tinha que ter falado isso lá, cara. Pedido desculpa, deixado bem claro o que ele quis dizer, sem um monte de álcool e um monte de, não sei se, maconha na cabeça. E vamos continuar ouvindo aqui. Ele devia ter feito isso lá, velho. É uma caixinha em branca ali, o ser humano. E dependendo do ambiente onde ele cresce e das coisas que ele pode ter, óbvio que ele vai ter ideias erradas. Com certeza, muita gente que apontou o dedo pro Monark já deve ter falado coisa até pior do que o que ele falou. Claro. E é importante que ele seja livre para expor suas ideias erradas e elas serem debatidas. E não o cara ser rechaçado, mas as Ó, pra você ver o quanto o Igor foi filha da mãe com o Monark não foi com ele. Tá ali, ó. O cara botou ainda no corte ali, ó. Campanha Monetiza Flow. Tipo, o cara foi chutado do podcast que ele criou. E ainda por cima, o cara ainda continuou respeitando os caras, falando, não, mano, monetiza lá os caras, velho. E era pra ele estar lá, né? Na verdade, não era pra ele ter saído. ideias dele serem ressachadas. Sim, tem que falar. Então, tem que todo mundo entender o que tá acontecendo, em vez de só querer ver sangue, que é o que tá acontecendo. Quantos políticos lá que você já entrevistou no Flow, que você viu que só falaram merda e mentira? Só. Que aquilo lá é um circo bizarro. No Master, o falecido Master, as poucas lá... Cara, eu falei, cara, política realmente é um lugar desgraçado. Master Podcast, que também foi um que... Assim como o Podpah no começo, eles deram espaço lá nos estúdios dele pros caras gravar, mano. Então pra você ver como os caras é legal. E muito provavelmente essa ideia também deve ter saído da cabeça do Monark, porque é um cara muito firmeza. Eu duvido muito que isso daí tenha sido ideia do Igor. Mas enfim, aí também já não é o caso, é minha opinião. Político atrai muito mentiroso inescrupuloso. Cara. Os caras que mentem sem nem pensar. Eles são verdadeiros psicopatas mesmo, na verdade. Parece, às Eles vezes. fazem assim, pelo menos mentalmente falando, eles falam com uma certeza que
fala assim, não, pô, esse cara vai fazer isso mesmo. Depois nada daquilo rola. Não, esse cara sabe do que ele tá falando. Mas era tudo mentira. Era tudo mentira, mas uma mentira assim, sem Com confiança, né? sem errar. Né? Bom, beleza. Aqui já entrou em outro assunto, enfim. O que eu queria mostrar pra vocês é isso, justamente eles comentando o fato do Joe Rogan ter comentado, né, sobre o Monark, sobre o que aconteceu com ele, o cancelamento absurdo com ele. E agora sim, pessoal, caminhando aqui pro final, beleza? Vou mostrar pra vocês agora um último corte, que foi justamente o Monark falando assim sobre a conversa que ele teve com o Igor e o que o Igor falou pra ele. É aí que eu fiquei mais pistola, aí que eu tive ideia de fazer esse vídeo, pessoal. Só um minutinho que a gente já volta. Beleza, pessoal, então vamos lá pro final desse negócio aqui. Eu confio no Igor, apesar de tudo que aconteceu. Eu confio Confia em Deus, amigo. Maldito homem confia no homem. Tá escrito na Bíblia. nele. Eu acredito que ele não é um cara mau. Não acredito que o Igor seja um cara mau. Não, ele não é um cara mau. Ele simplesmente se aproveitou da sua ideia, ficou com o programa pra ele e te retirou do programa. Mas ele não é um cara mau, tá bom? Não acredito que seja um filho da puta. Eu acredito que é um cara muito gente boa. Mas Super gente boa. Então, um podcast, um dos maiores podcasts do Brasil só pra ele. Fica tranquilo, ele é um cara... Nossa, eu não queria como amigo, não. Sinceramente, nem como colega, velho. que ele foi colocado numa situação onde ele tinha que escolher entre a família dele. Mas o Monark, você não era funcionário do Flow, cara. Você é o criador do negócio, velho. E continuar numa posição política. Ele colocou... O Igor enfiou essa minhoca de família na cabeça do Monark e ele engoliu, infelizmente, cara. Infelizmente. O Monark faltou pulso pra ele, velho. Um Monark que fala tanto de liberdade, que tanto de das pessoas correr atrás dos seus sonhos e conquistar e ter. E o cara teve a ideia do Flow, se baseou no Joe Rogan, estudou sobre o assunto pra no final cair nessa, velho. Escolheu a família dele. E eu não vou julgar ele por causa disso. Mas, cara, você não tem família, Monark? Só o Igor tem família? Só os funcionários do Flow tem família? Tu não tem família, não, velho? Não vou. Eu não vou julgar. Entendeu? Porque eu não sei se eu tivesse filho e uma família, se eu não tomaria... Eu não quero, pessoal, através desse vídeo aqui, se um dia o Monark ver ele, jogar ele contra o Igor. Mas os fatos são fatos, galera. Os fatos são fatos. Quem que tá se dando bem hoje em dia? Tá cheio da grana, fazendo implante capilar, comendo do boi do melhor, cheio dos patrocínios, passeando, viajando. Quem? O Igor, velho. O Monark se ferrou. Fugiu do Brasil recentemente, ele foi pros Estados Unidos. Entendeu? E eu espero muito, que eu torço muito por ele, para que ele chegue lá, aprenda a falar bem inglês e seja convidado e vá no programa do Joe Rogan, que era o sonho dele, né? Mas, cara, olha o que o Igor fez com o cara, velho. Inclusive entrou na mente dele a ponto de achar que ele tá certo, o Igor tá certo de ficar com o Flow só pra ele e o Monark tava errado de querer continuar, mano. Mesmo caminho, entendeu? E eu não quero julgar essas pessoas, eu quero trazer ela pro nosso lado. Eu não quero ser inimigo de ninguém. Eu quero ser amigo da liberdade. E quero que eles possam ser amigos da liberdade também. Entendeu? Então não tenho nenhum interesse em menosprezar o nome. A gente vê que o cara é um cara bom, entendeu? Aonde que um cara desse é nazista, velho? Aonde que um cara desse é nazista? Fala pra mim. Você vê como a mídia e a população foi filha da puta com o cara, mano. Olha o quanto de bondade que o cara tem, velho. O cara simplesmente é nada mais nada menos criou a maior ideia do Brasil hoje em dia, que são os podcasts. Trouxe a ideia dos cortes pro Brasil. O cara foi chutado do próprio programa. E o cara não odeia o amigo, velho. O cara praticamente perdoou um amigo que apunhalou ele pelas costas, velho. Moura, ou o MBL, ou o Flow, ou qualquer pessoa que esteja na mídia. Eu quero que eles lutem pelo certo. É só isso que eu quero. Eu confio no Igor, apesar de tudo que aconteceu. Ó, vou colocar de novo o vídeo inteiro, pessoal. E eu vou fazer a finalização aqui, os comentários finais, beleza? Eu confio nele. Eu acredito que ele não é um cara mau. Não acredito que o Igor seja um cara mau. Não acredito que seja um filho da puta. Eu acredito que é um cara muito gente boa, mas que ele foi colocado numa situação onde ele tinha que escolher entre a família dele e continuar numa posição política. E ele escolheu a família dele. E eu não vou julgar ele por causa disso. Não vou. Eu não vou julgar. Entendeu? Porque eu não sei se eu tivesse filho e uma família, se eu não tomaria o mesmo caminho, entendeu? E eu não quero... Eu acredito que não. Julgar essas pessoas. Eu acredito que isso daí foi uma conversa fiadíssima, entendeu? Porque vocês começaram isso junto, vocês
que acabar o programa, tiver que finalizar o programa, finaliza junto. Cada um segue a sua vida, entendeu? Não é justo o cara que tem muito mais do que 50%, principalmente no que diz respeito às ideias e ao programa em si, inclusive a existência do programa, ter sido chutado dessa forma. Eu quero trazer ela pro nosso lado. Eu não quero ser inimigo de ninguém. Eu quero ser amigo da liberdade. E quero que eles possam ser amigos da liberdade também. Entendeu? Então não tenho nenhum interesse em menosprezar o Nando Moura, ou o MBL, ou o Flow, ou qualquer pessoa que esteja na mídia. Eu quero que eles lutem pelo certo. É só isso que eu quero. Beleza, pessoal. Então vou finalizando por aqui, tá? Só um minutinho, peraí. Deixa eu só ver se tá gravando aqui. Ó, pessoal, só para concluir então, qual que é a conclusão que eu chego depois de tudo isso que a gente viu, que a gente ouviu, é o seguinte, chamaram tanto o Monark de nazista, eu não tô aqui falando que o Igor foi nazista ou que ele é nazista, mas a atitude dele se assemelhou muito com o que os judeus sofreram na Segunda Guerra, que o que aconteceu com eles? Foram segregados, afastados e isolados, certo? Depois a gente sabe a continuação, que eu não quero nem comentar sobre isso, mas enfim. O que o Igor fez, na verdade o Monark foi chamado de nazista, mas ele teria sido nazista de verdade se ele falasse assim, pessoal, é o seguinte, agora o Flow é meu, Igor vaza, se tiver que acabar o Flow, vai acabar junto comigo, eu quero afastar todo mundo aqui, eu vou ficar sozinho com esse programa, beleza. Isso seria nazismo, certo? Porque, na verdade, assim, o que o Igor fez se aproxima muito do que os nazistas fizeram, que foi segregar, afastar e isolar. Fizeram isso com o Monark. O Igor, apesar de tudo que aconteceu... Então, assim, a gente vê que ele foi chamado de nazista, mas, na verdade, quem sofreu com o cancelamento, com uma propaganda, assim, de destruição de reputação, foi ele, tá ligado? Que foi justamente o que os coitados dos judeus... né, não são coitados, mas os ali daquele momento ali histórico realmente foram, né? Foram enganados, inclusive. Eles fizeram isso, eles desumanizaram, chamavam de ratos, de pessoas perigosas, monstros, tem que ficar afastado. Foi o que fizeram com o Monark. Não, você é um monstro nazista, você tem que ser afastado, isolado. E o cara não é nada disso, entendeu? E sofreu todo esse cancelamento, perdeu monetização, perdeu os programas, foi banido de todas as mídias sociais, entrou num looping de loucura que provavelmente ele não teria entrado se tivesse tancado e segurado ele do programa, certo? E infelizmente, pessoal, aí teve que fugir do Brasil para não acabar sendo preso, entendeu? Porque ele começou a bater de frente com o STF, com o Alexandre de Moraes e falar e não sei o que, e aí tipo, talvez se ele tivesse ficado no Flow, não, ele não teria ido para esse caminho. E é isso, pessoal. A conclusão que a gente chega aqui que, na verdade, o Igor mais se assemelhou daquilo que o Monark foi chamado. Não que ele seja isso, né? Mas o Monark não é nazista. Ele foi uma vítima nessa história. E é um cara bom, um cara de coração bom. Você vê que depois de tudo isso que aconteceu, o cara ainda continua defendendo o Flow e o Igor. E agora teve que se exilar nos Estados Unidos. E eu espero que fique tudo bem pra ele. E eu falei muito, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não sei se vocês concordam comigo, mas essa é a minha visão. Não assisto mais Flow, tenho nojo. Se eu ver um corte ou um episódio, eu já pulo, já me desinscrevi de lá. Não quero mais saber disso daí, entendeu? E eu espero que quebre. O meu maior desejo, assim, do fundo do meu coração, é que o Flow quebre, que vá à falência, que deixe de existir. Porque eu acho que o que é mais justo hoje é que aconteça isso. Porque foi o mesmo que o Igor colaborou para que acontecesse com o Monark. Agora eu espero que aconteça com ele e com o programa dele, entendeu? E que se exploda essa porcaria. Um abraço, pessoal. Deixe seu like, se inscreva no canal, deixe seu comentário. Desculpa pelo comprimento do vídeo aí. Tamo junto. Até uma próxima. Valeu, tchau.